dia, galera. Hoje é dia 14 de novembro, quinta-feira, dia de mais um vídeo. Só que eu tive que juntar várias perguntas semelhantes vindas de todo canto do Brasil e representadas por uma só, que é a seguinte. Eu tenho alguns amigos que se cortam, dizem que quer parar, mas não conseguem. Como é que eu posso ajudá-los e como reagir em uma situação dessa? Ok, Wellington. Bom dia, amigos. Essa é uma pergunta que eu tenho recebido constantemente de pais, de professores e de adolescentes de diversas regiões do país. Já temos até um vídeo sobre o assunto com o título O que toda família deveria saber sobre o baleia azul. Mas vamos lá. Pelo desespero dos professores e dos pais, e como podemos ver pela pergunta dos próprios colegas dos Sim. adolescentes que se mutilam, vemos que não estamos, como sociedade, preparados para as consequências das instabilidades emocionais. O que vemos no comportamento deles é uma total falta de motivação para com a vida, que pode levar a coisas ainda piores. Alguns analistas de comportamento humano colocam parte da culpa no consumismo provocado pela mídia, que inverte os verdadeiros valores humanos. Verdade. O cara não consegue acompanhar o ideal de consumo imposto pela Uhum. mídia, a pessoa se sente derrotada, infeliz, porque ser feliz é ter o último modelo de celular, a roupa da Verdade, moda verdade. e a festa do momento. Tudo isso que a gente sabe, Verdade. né? Mas ficar triste por não ter é uma coisa, né? Mas a pessoa se cortar e querer sofrer, eu acho, né? E por que acontece isso? Bom, é o seguinte: o corte de parte do corpo provoca uma dor física que esse cara, às vezes de forma consciente, Hum, mas algumas vezes de forma inconsciente, faz para tentar compensar uma dor psíquica que ele está sentindo. uhum, Algumas dessas dores psíquicas parecem ser tão fortes que ele prefere sentir dor física para esquecer a outra. Outra explicação é ele saber a origem da dor física e talvez poder fugir dela. Física ele sabe a origem, ele está se cortando. Aí, se ele parar de se mutilar, ele foge da dor. Então, a dor psíquica ele não sabe o motivo e ele não consegue parar. Só que a automutilação também tem um outro problema, acaba criando um vício, uma dependência emocional. vício em se cortar e sofrer, né? É, exatamente. Isso é explicado nos estudos de psicanálise. Prazer e dor são emoções muito semelhantes. Tá? A gente pode não entender muito bem, mas são. Uma teoria de Freud, explanada em Eros e Thanatos, Eros explica eu isso. sei. Vem de erótico sexual, né? Não é isso? Eros Mas o é. que é Thanatos? Ah, Thanatos, né? Thanatos é mais difícil, porque não está muito no dia a dia da gente. Sim. Thanatos pode ser interpretado como o desejo de morrer ou o desejo de sentir prazer com o sofrimento. Uhum. Tá? Quem quiser se aprofundar, basta buscar nas obras de Freud. É muito interessante, muito real, principalmente no caso de automutilação. Automutilação. Se o adolescente estiver frágil emocionalmente, será mais difícil tolerar essas dores psíquicas e ele parte para compensar com a dor de corte. Uhum. Tá? Bom, o nosso foco para entender isso tem que estar direcionado para a identificação dos motivos que provoquem a necessidade desses adolescentes de tomar atitudes Uhum. desesperadas contra seu próprio corpo, como a de criar dores físicas para compensar dores emocionais e psíquicas. No caso da automutilação, por exemplo, e até muitos casos piores ainda, como suicídio, como desespero final. É. Mas isso pode ser considerado como um tratamento psicológico? Ó, pode sim, o tratamento psicológico é para isso, Hum, mas é sempre bom o tratamento psicológico para todo mundo, tá? Mas nesse sim. caso nós vamos ver que o tratamento tem que começar não pelo adolescente, mas sim pelos pais. Hum, É o que vemos é as pessoas chamarem os pais em todas as escolas, etc., e recomendarem, você tem que levar seu filho para o psicólogo, tratamento uhum. psicológico. Sim, tudo bem. O profissional pode ser excelente. A terapia é o mais eficaz possível. Mas só que nós estamos tratando a pessoa errada. É. Se o adolescente está com carência afetiva, ou uma falta de entendimento, ou de aceitação de si mesmo, a origem da carência eu sempre coloco no ambiente familiar. As pessoas Uhum. podem reclamar comigo, mas sempre está no ambiente familiar. Vamos ser claros então no seguinte: são diversas as causas individuais da fragilidade das dores Uhum. psíquicas, tá? Eu já atendi uma infinidade de situações, todas importantes, todas sérias, mas cada uma tinha uma explicação diferente. Ou era sentimento de ausência afetiva de algum dos pais, ou era desentendimento com os pais por problemas relacionados à amizade que os pais não aceitam, orientação sexual condenada pelos pais, diversas outras causas. Mas sempre tem uma chave importante para tudo isso. Esse é o Uhum. detalhe.
Chama-se a causa intermediária. Em todos os casos tem uma causa intermediária, tá? E essa causa intermediária é o que eu chamo de verdadeiro gargalo, pelo qual todas as causas individuais obrigatoriamente vão passar. Se essa causa intermediária for anulada, as causas individuais começam a perder força. E estaremos no caminho certo da resolução do problema. Vamos ver então primeiro ela, para em outro momento focarmos em algumas das causas individuais mais frequentes, tá? A intermediária está totalmente ligada ao afastamento afetivo dos pais em relação aos filhos e a consequente falha na imposição de limites com amor. Então você está falando de pais que são separados e que não dão assistência para o filho, né? Esses também, tá? Mas a maior dor é quando o adolescente ou até a própria criança tem o pai e a mãe em casa, mas não tem nenhum dos dois afetivamente. Estão nas redes sociais, provavelmente. Também, né? Também. Às vezes nem são as redes sociais, mas porque basta não ter tempo para o filho ou compensar essa falta de forma errada. Devido à necessidade do pai e da mãe trabalharem fora, que isso é comum hoje, né? Grande parte desses pais passou a ter muita dificuldade em saber garantir a educação correta dos filhos, tá? Muitos acreditam até que devem compensar a ausência física com muito amor, mas se esquecem que a base de toda a segurança emocional do filho está na imposição de limite com afeto. Uma educação afetiva, mas com regras e limites bem definidos, tá? Constrói uma segurança afetiva e emocional, fazendo com que o filho consiga definir muito bem o seu papel na vida e consiga criar perspectivas verdadeiras de futuro. Uma educação sem limite, mesmo que tenha amor, provoca no filho uma sensação de abandono, trazendo insegurança até na construção da sua identidade. E ele acha que pode tudo. No dia que ele descobre que não é assim, se revolta contra aqueles que enganaram ele. Normalmente são os próprios pais. É o caso daquela Suzana, né, que matou os pais. Exatamente. Já uma educação sem amor, apenas com imposição de limites, provoca também no filho algo errado, um sentimento de revolta, tá? Que também prejudica a sua relação com os amigos e com a sociedade. Verdade. O que falta? Está faltando então essa dosagem, tá? Educar com imposição de limites e com amor. Não pode faltar nenhum nem outro. Falta também perceber o necessário momento em que o filho precisa ser ouvido pelos pais, para relatar seus sentimentos, suas dúvidas, as dificuldades de se entender, coisa assim, né? Falta também perceber que a formação do filho, quando tem tudo isso, quase não vai sofrer influência externa nenhuma, se em casa ele tiver construído uma personalidade forte. É o que eu chamo de a verdadeira vacina para o filho, tá? Na adolescência, se os filhos tiverem uma relação equilibrada de amor e limite com seus pais e com momentos de conversas, quando possam compartilhar sentimentos e emoções, vai haver segurança emocional. Quando não existe isso, eles vão procurar apoio externo, incluindo as redes sociais, tá? Onde frequentemente onde aparecem todas as péssimas influências. Nós já tivemos o Baleia Azul, já tivemos uma tal de uma bruxa, que eu não me lembro o nome, tivemos um vídeo ensinando as crianças a se enforcar, e tivemos até um livro infantil, temos um livro infantil distribuído por muitas escolas, ensinando a se matar se engasgando com uma maçã. Um livro? Um livro infantil, cara. Caramba. Livro infantil. Autora, Ana Maria Machado. Nome do livro, O Menino que Espiava para Dentro. Ridículo isso. Nossa. Rapaz, eu cheguei a duvidar que fosse verdade. Até que umas professoras amigas me mandaram as fotos. Eu fui a todas as livrarias lá no Salvador Shopping, Sim. não encontrei. Na Cultura, todas elas, Sim, né? sim. Não encontrei. Já tinham tirado até da editora, né? Porque denunciaram isso. É incrível, né? Nossa, e qual a intenção do autor em Rapaz, criar um livro desse, cara? Essa é a minha dúvida, né? Não dá para entender mesmo. Acho que não tem. Não tem mesmo, não. Não. E tem algo que as famílias podem fazer para evitar esse tipo de coisa? Bom, tem sim, né? Primeiro, vamos ver o seguinte: algo que as famílias não devem fazer. Tá? Elas não devem comentar sobre esses vídeos, sobre esses jogos que levam a isso, né? Sobre a automutilação, sobre as drogas ou sobre sexo, sem ter sido provocado para isso pelo próprio filho. Porque pode a gente estar se adiantando a alguma coisa ou mostrando uma coisa que ele nem tem conhecimento. Comentar sobre isso só aguça a curiosidade e atrapalha mais ainda aqueles que já podem estar até fragilizados. Agora, o que você perguntou,
O que a gente deve fazer, o que as famílias podem fazer ou devem fazer, né? Primeiro, lembrar que seus filhos existem, logo de cara. 2, planejar momentos sem celular, sem TV, sem computador, para conversar sobre assuntos que seus filhos quiserem conversar. Terceiro, todas as vezes que eles quiserem falar alguma coisa, ouvi-los com atenção. Até o fim das suas frases. Isso se chama escuta ativa. É muito comum os pais, o filho começa a falar, como ele já sabe o final da frase, ele corta a frase no meio. Pô, isso é horrível para a criança, tá? Quarto, não criticar sentimentos, relatos sobre emoções, relatos sobre preferências, mesmo que sejam diferentes das suas. Sobre emoções, isso é besteira. Dizer isso é besteira para uma criança contando uma emoção é ridículo, tá? E sobre preferências políticas, preferências de ideais, preferências sexuais, etc., a gente tem que orientar. Criticar vai fazer ele se afastar da gente. Tá? Vamos ver o que acontece. Você criticou. Ele vai falar com quem? Ele não vai ter mais com quem falar as suas verdades em casa. Tá? Só falarão as verdades que vocês acham certas. Então ele vai mentir. Tá? E vão deixar as verdadeiras verdades para conversar na rua com os amigos ou pelas redes sociais. Quinto, esteja preparado para orientar caso sinta que eles precisam dessa orientação. Outra, se você não souber como orientar, peça ajuda, cara. O importante é dar apoio ou pedir apoio de quem pode dar, para evitar que eles queiram buscar fora de casa ou nas redes sociais. Mais uma, crie momentos de prazer em família. Ao ar livre ou dentro de casa, sem celular, sem computador, sem TV, como passeios, caminhadas, trilhas, coisas assim, né? Crie atividades conjuntas, como por exemplo, um novo ambiente em casa. Planejar um almoço diferente, todo mundo fazendo uma parte, cada um fazendo uma comida da sua maneira, ou seja, diversão em família, tá? Agora, imponha limites. Crie o hábito de limitar o tempo de uso do celular, por exemplo, dos jogos do computador, da TV, para um máximo de 1h30 no máximo em cada período. Ainda impondo limite, crie o hábito de desligarem os celulares, tablets, computadores bem antes de dormir. E, de preferência, deixar longe do quarto. Tá? São 10 dicas, né? Seguindo essas 10 dicas, você vai resgatar não só a felicidade dos seus filhos, mas como também a própria sua felicidade, tá? Isso poderá ser uma verdadeira tábua de salvação para as famílias, num momento desse que está tão conturbado, né, que a gente está passando. Façam isso então, amigos. É o caminho, eu tenho certeza disso. Recebam todos um forte abraço, sejam muito felizes, juntamente com seus filhos, tá? Galera, lembre-se de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste a gente pelo YouTube, mas não é inscrito no canal. Viu? Aí dá essa força aí pra gente. Dê seu like também se você gostou da nossa conversa. E qualquer dúvida, comentário ou sugestão, mande pelos endereços que estão aí no vídeo. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, cara.